Vamos para a questão de número 1. João, servidor público, recebeu ordem para liberar determinado imóvel particular para a realização de uma obra de utilidade pública urgente, mesmo diante da resistência do proprietário. Nesse contexto, considerando os fundamentos do regime jurídico administrativo, é correto afirmar que, letra A, é correto afirmar que a administração agiu, letra A, em conformidade com o princípio da legalidade que permite à administração intervir em bens privados sempre que houver interesse coletivo, ainda que sem previsão normativa, letra B, com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que reconhece poderes especiais à administração diante de situações em que o interesse coletivo prevalece. C, de maneira indevida, pois o princípio da indisponibilidade do interesse público veda qualquer tipo de restrição a direitos fundamentais de propriedade, independentemente do interesse coletivo. Letra D, em desacordo com a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, não admite a utilização de prerrogativas públicas em detrimento de interesses particulares. Letra E, apenas com fundamento na presunção de legitimidade dos atos administrativos sem relação com os princípios estruturantes do regime jurídico administrativo. Esse estudo que nós fazemos do regime jurídico administrativo é um estudo eminentemente principiológico. É um estudo basilar para quem quer compreender um pouco mais do regime jurídico administrativo. Então, nós observamos a casuística aqui, apontando, né, para um servidor público que recebeu uma ordem para liberar determinado imóvel particular para a realização de uma obra de utilidade pública urgente, mesmo diante da resistência do proprietário. Então, nesse contexto, lendo as alternativas, eu pergunto a vocês, qual delas vocês acham mais simpática, a mais bem vestida para figurar como certa? Letra B de bola. Letra B de bola? Bem. Eita, vocês estão afiados, hein? Com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que reconhece poderes especiais à administração diante de situações em que o interesse coletivo prevalece. Gabarito, letra B. Essa galera está atrevida. Vocês estão afrontando o examinador. Então, vamos lá. Fundamentação. Como fundamentos do regime jurídico administrativo, temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, nada mais é do que o reconhecimento de poderes à administração. Antes da gente progredir, eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aqui, ó. Esta é a obra que nós estamos produzindo, as questões que estamos utilizando aqui no nosso grupo. Essa é de direito constitucional e essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fiz a mudança de tela, a de direito administrativo. Cadernos sistematizados. Eu vou dizer que, de vez em quando, eu fico indignado com a minha ignorância em alguma área, eu pego uma sinopse dessa aqui, leio de ponta a ponta, e a ignorância se afasta de mim, tá? Então, fica a dica. Temos vários, eu tenho sinopses da Juspodium, e eu gosto muito de sinopses, principalmente nessa fase pós-edital. Então, vamos lá. Quem pode ler a 2 para a gente? Posso ler, professor? Denis, seja bem-vindo, leia para nós. Maria, prefeita de um município, recusou-se a firmar acordo que previa renúncia de receitas públicas para atender a interesses empresariais locais. Sua decisão se apoiou em qual fundamento do regime jurídico administrativo? Maria recusou-se a firmar acordo que previa renúncia de receitas. Qual o fundamento? A. No princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe restrições à administração quanto ao manejo dos bens e interesses coletivos.
B. No princípio da eficiência, que exige da administração a obtenção do melhor resultado possível com os recursos disponíveis. C. No princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que permite à administração renunciar a receitas quando conveniente. D. No princípio da razoabilidade, que admite a flexibilização de regras sempre que houver benefício econômico e social. E, no princípio da proporcionalidade, que legitima a atuação administrativa desde que exista ponderação entre os interesses envolvidos. Tempinho para pensar, aquele barulhinho do relógio. E vamos verificar qual delas nós escolheríamos para casar. É a letra A. Então, E só a retomando. A, todos apostam na A? Eu sim. Vamos só dar uma olhadinha no enunciado. Maria, prefeita. Olha o elemento subjetivo aqui do nosso enunciado. Maria, prefeita de um município, recusou-se a firmar acordo que previa renúncia de receitas públicas para atender a interesses empresariais locais. Sua decisão se apoiou em qual fundamento? Então, o contexto, né, é uma recusa do administrador público, né, de fazer um acordo prevendo renúncia de receitas públicas, ou seja, renunciando à cobrança de tributos para atender interesses empresariais locais. A alternativa apontada como correta pelos colegas é a A. Ela se recusa com base no princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe restrições à administração quanto ao manejo dos bens e interesses coletivos. Denis, leia para nós, por gentileza, o gabarito, a alternativa correta e a fundamentação. Gabarito letra A. Baseou-se no princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe restrições à administração quanto ao manejo dos bens e interesses coletivos. Fundamentação. Princípio da indisponibilidade do direito do interesse público. Se traduz em restrições impostas à administração. Muito bem, é muito interessante esse caso. Obrigado, Denis. Muito feliz aí com a sua participação. Você faz muita diferença aqui no nosso grupo, tá? Vamos entender que essa vinculação entre a casuística, né, e o princípio, ela tem uma força de retenção muito interessante. Então, vamos aproveitar, vamos colocar a nossa atenção, vamos investir a nossa atenção. Deixa eu só trocar uma coisa aqui, só um instantinho. Deixa eu ver, eu acho que... Deixa eu fechar aqui, tá? Hum, só um instantinho. Tá? Tudo bem, o que está acontecendo aqui? Muito bem. Agora eu consegui achar o arquivo correto. Então vamos lá. Está errado aqui, né? Vamos renumerando aqui. Quem que pode ler para nós a questão de número 3? Eu posso ler. Vamos lá. Rolana, obrigado. João, servidor efetivo da Secretaria de Obras de determinado município, foi instado a executar medida de interdição de um prédio privado em razão de risco de desabamento. Mesmo diante da resistência do proprietário, que alegava prejuízo financeiro com a paralisação de suas atividades, a atuação da administração nesse contexto deve ser analisada à luz dos fundamentos estruturantes do regime jurídico administrativo, os quais conferem poderes especiais
a administração, mas, ao mesmo tempo, estabelecem limites rígidos à sua atuação. Considerando tais parâmetros, a conduta administrativa de João exemplifica: a. O princípio da legalidade, pois todos os atos administrativos dependem de autorização normativa específica, vedada qualquer intervenção sem lei formal prévia. B. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que assegura poderes de intervenção em prol da coletividade, ainda que haja sacrifício de interesses individuais. Já acho que é essa. C. A discricionariedade ilimitada da administração, que pode atuar em benefício coletivo, independentemente de restrições jurídicas ou legais. D. O princípio da indisponibilidade do interesse público, que garante ao particular a prevalência de sua autonomia patrimonial sobre a atuação estatal. E. A regra da proporcionalidade, que substitui os princípios estruturantes do regime jurídico administrativo em situações emergenciais. Ótimo. Antes de responder, obrigado, Lana. Depois eu peço para você ler o fundamento, tá? Lana, não preciso dizer a alegria que é ter você sempre participando dos meus projetos. Você contribui muito. Vamos lá, Mais alegre estou eu, que só aprendo. querida. Olha lá. João, servidor efetivo da Secretaria de Obras, foi instado a executar medida de interdição de um prédio privado, em razão do risco de desabamento, mesmo diante da resistência do proprietário, que alegava prejuízo financeiro com a paralisação de suas atividades. A atuação da administração nesse contexto deve ser analisada à luz dos fundamentos estruturantes do regime jurídico administrativo, os quais conferem poderes especiais à administração. Olha que quebrada de galho que o examinador dá aqui para a gente. Ele dá o conceito, né, de regime jurídico administrativo, os quais conferem poderes especiais à administração, mas, ao mesmo tempo, estabelecem limites rígidos à sua atuação. Então, dentro do contexto desse enunciado e das alternativas que a Lana leu para a gente, qual é a correta? Primeiro, o princípio da legalidade, pois todos os atos administrativos dependem de autorização normativa específica, vedada qualquer intervenção sem lei formal prévia. Danada essa. B, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que assegura poderes de intervenção em prol da coletividade, ainda que haja sacrifício de interesses individuais. C, a discricionariedade ilimitada da administração, que pode atuar em benefício coletivo, independentemente de restrições jurídicas ou legais. Vamos uma por uma. A primeira, vocês acham que está correta, a letra A? Verdadeiro ou falso? Pelo enunciado está falso. Falso. A atuação do agente público aqui, ela é respaldada dentro do contexto que foi falado ali, né, pelo princípio da legalidade neste contexto aqui, pois todos os atos administrativos dependem de autorização normativa específica, vedada qualquer intenção sem lei formal prévia. É cabulosa. Eu vou no F também. Também vou no F. Eu entendo que existe uma lógica nessa letra A, mas que essa lógica não está aplicada à casuística que a gente está. Eu não posso, de repente, dentro de uma situação de risco, dizer que a administração pública só vai poder agir se for feita uma lei específica para ela ir lá. Não é Diante assim. do risco, né, de desabamento. Exatamente. Então, essa é uma lógica. A letra B. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que assegura poderes de intervenção em prol da coletividade, ainda que haja sacrifício de interesses individuais. Opa! Eu vou nessa. Para mim, a verdadeira é essa daí. Verdadeira. Alguém discorda? Acho que é verdadeira também. Tudo bem. Letra C. A discricionariedade ilimitada da administração, acho que a gente não precisa nem prosseguir, né? Que pode atuar em benefício coletivo independentemente de restrições jurídicas ou legais. Ô, Jesus, essa aqui não tem jeito de estar certa nunca, né? D. O princípio da indisponibilidade do interesse público, que garante ao particular a prevalência de sua autonomia patrimonial sobre a atuação estatal. Verdadeira ou falsa? Falso.
Totalmente, né? Falso. Não tem supremacia da prevalência da autonomia patrimonial. Letra E. O caso clássico da questão da limitação, né, é a do cidadão que resolve construir um prédio de 20 andares na cabeceira do aeroporto, com base exclusivamente no direito de propriedade. Então, nós sabemos que o direito de propriedade não é exercido dentro do nosso ambiente, da nossa ecologia constitucional, sem o respeito à sua função social, né? Então, não tem essa de prevalecer a autonomia patrimonial sobre a atuação estatal. Letra E, a regra da proporcionalidade que substitui os princípios estruturantes do regime jurídico administrativo em situações emergenciais. Não existe, né, substituição dos princípios estruturantes, né? O que pode existir em algumas situações é a suspensão, né, de determinado direito individual em prol do interesse coletivo. Então, me parece que a letra B está se assanhando para ser a certa. Então, vamos lá. Opa, acertamos. Foi um tapa de luva de pelica na face do examinador. Por favor, Lana, leia para nós o gabarito, a alternativa apontada como correta e a fundamentação. Tá. Gabarito B. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que assegura poderes de intervenção em prol da coletividade, ainda que haja sacrifício de interesses individuais. Fundamentação. Como fundamentos do regime jurídico administrativos, temos a. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Nada mais é do que o reconhecimento de poderes à administração. Muito bem, de forma bem sintética, mas a gente já entendeu o espírito da coisa. Aqui, nós vamos para a questão de número 4. Quem pode ler para a gente? Por favor. Obrigado, Ana, pela leitura anterior. Henrique, perfeito. Pode ler para nós. Em município do interior, a prefeita Maria recebeu proposta de empresários locais para conceder isenção de tributos em troca da instalação de um parque industrial, alegando benefícios à economia e geração de emprego. Contudo, diante da ausência de lei autorizativa e considerando os limites constitucionais de atuação da administração, Maria negou a solicitação, fundamentando-se em um dos pilares do regime jurídico administrativo, que impede a livre disposição dos interesses da coletividade por agentes públicos. Diante dessa situação, pode-se afirmar que a decisão de Maria encontra respaldo direto a. No princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que permite ao administrador escolher livremente os meios de promoção do desenvolvimento local. B. No princípio da eficiência, que impõe à administração a adoção de soluções mais vantajosas economicamente, ainda que implique renúncia de receita. C. No princípio da indisponibilidade do interesse público, que veda ao administrador agir como se fosse proprietário dos bens e interesses da coletividade. D. Na discricionariedade administrativa ampla, que confere liberdade para agir conforme conveniência e oportunidade. Letra E. No princípio da razoabilidade, que admite a relativização das normas em prol da proteção da economia local. Muito bem. Qual delas vocês assinalariam? Acho que novamente na B. Então, muito bem. Na C, quer dizer. Desculpa. Na C? Então, olha só. Nós temos aqui uma proposta de empresários locais para concessão de isenção. Não tem lei autorizativa, né? Houve a negativa do administrador público, que se fundamentou em um dos pilares do regime jurídico administrativo. O que o examinador quer saber? Qual a fundamentação para a negativa? Qual a fundamentação para a recusa? Ela poderia ter recusado? Existe respaldo principiológico no regime jurídico administrativo para essa recusa? Então,
no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que permite ao administrador escolher livremente os meios de promoção e desenvolvimento local. Verdadeiro ou falso? Falso. Todos Falso. concordam? Falso. Letra B. No princípio da eficiência que impõe à administração a adoção de soluções mais vantajosas economicamente, ainda que impliquem renúncia de receitas. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra Falso. C. No princípio da indisponibilidade do interesse público que veda ao administrador agir como se fosse proprietário dos bens e interesses da coletividade. Verdadeiro ou falso? Eu também aposto nessa. Alguém Verdadeiro. acha que é falsa? Todos acham que é verdadeira? Acho que Sim. Aparência de verdadeira. É verdade. Professor, eu não acho que é verdadeiro nem falso. Poxa, aí complica, É porque, né? na verdade, o município, ele pode até, desde que existisse lei que autorizasse, fazer essa Exatamente. isenção de tributos, né? Você matou Como a forma charada. de impulsionar a economia local, né? Mas aqui Perfeitamente. ele fala que não tem a lei que autorizava, por isso que... Exatamente. Então, olha lá. D. Na discricionariedade administrativa ampla, que confere liberdade para agir conforme conveniência e oportunidade. Não é o caso aqui, né? Mas alguém aposta na verdadeira ou falso? Falso. Falso. E a letra E. No princípio da razoabilidade que admite a relativização das normas em prol da proteção da economia local. Verdadeiro ou falso? Falso. Falta de pertinência, né? Então, por gentileza, poderia ler para nós o gabarito, a alternativa correta e a fundamentação? gabarito letra C, no princípio da indisponibilidade do interesse público, que veda ao administrador agir como se fosse proprietário dos bens e interesses da coletividade. Perfeitamente. Isso é um princípio basilar da administração pública, da indisponibilidade do interesse público, né? O administrador não pode agir como se fosse dele, né? Ele tem que agir sempre com a preponderância do interesse público. Lógico que isso muitas vezes não acontece na prática, né? Quando um governador de estado emplaca a esposa como conselheira do Tribunal de Contas, isso vem acontecendo reiteradamente em vários estados. Bora para frente. Bora para frente. Eu, particularmente, sou assim, avesso a essa utilização, né, da máquina estatal em prol de interesses assim, escancaradamente individuais, né? Eu vejo, por incrível que pareça, virtudes em alguns administradores que fazem isso, mas não virtude nisso, né? Nisso, não, isso é uma falha indesculpável das autoridades. Mas muitos administradores são muito bons em outro. Então, a gente lida dentro da democracia com administradores que têm atitudes absolutamente reprováveis sob um ponto de vista e outras absolutamente louváveis em outros pontos de vista. Então, nos compete sempre o controle, né, da administração pública através dos princípios e das autoridades. Isso é respeitar o jogo democrático. Dentro da democracia, nós temos que, de alguma forma, acreditarmos que a ordem constitucional é capaz de dar conta dos interesses do Estado e dos cidadãos. No momento em que a gente não acredita mais na ordem constitucional, aí nós começamos a dar razão, por exemplo, para o Che Guevara, né, que deu uma volta pela América Latina, achou tudo um absurdo, né, a dominação estava insustentável e se envolveu num processo de revolução no sentido de desconstituir a ordem. Então, nós temos que ter sempre essa atenção, né? Quem fala muito nisso é o Norberto Bobbio. Eu sou fã desse autor. Ele tem um livro chamado Democracia, em respeito às regras do jogo.
Então, ou nós aceitamos as regras do jogo democrático, ou nós partimos para a ruptura institucional. Quando nós estamos diante da ruptura institucional, nós sempre temos um grupo convencido de que a ruptura institucional pode proporcionar uma nova ordem muito melhor do que a anterior. A experiência histórica tem demonstrado que essa proposta de nova ordem melhor do que a anterior dificilmente se concretiza. Quase sempre, a nova ordem, depois da ruptura com os parâmetros democráticos, implica em ditadura, violação de direitos fundamentais, e aí vai. Então, nós temos que ter muito cuidado, sabe, para que a nossa percepção sobre a dinâmica política do Estado, eu costumo me definir como um democrata radical. Então, não me incomoda nem um pouquinho que meus adversários estejam no poder, não me incomoda nem um pouquinho que a direção política do país não seja aquela que eu quero, mas eu acredito, como democrata radical, que a mudança da direção dos rumos políticos depende dos cidadãos e não de ruptura institucional. Então, vamos sempre observar que quando nós estamos estudando direito administrativo e estamos estudando direito constitucional, nós estamos dentro de uma perspectiva constitucionalista, né, de não aceitar abusos por parte do Estado e também de proteger os direitos fundamentais. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão de número 4, né? 5. 5. Quem poderia ler para a gente essa questão de número 5? Vamos ver. Eu leio, professor. Por favor, Marcleide. Bom dia, antes de mais nada. Seja Bom bem-vinda. dia para você e para todos. Grato. Sobre o regime jurídico administrativo, analise as assertivas a seguir. 1. Ele se caracteriza como um conjunto de princípios e regras que dão identidade ao direito administrativo, estabelecendo prerrogativas e restrições próprias da atuação estatal. 2. Para Celso Antônio Barreira de Mello, as chamadas pedras de toque do regime jurídico administrativo são a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. 3. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a essência do regime jurídico administrativo pode ser resumida em 2 palavras: prerrogativas e sujeições, que colocam a administração em posição vertical em relação ao administrado. 4. Para Marçal Justem Filho, o regime jurídico de direito público se caracteriza pela disponibilidade do interesse público e pela liberdade de escolha quanto aos fins a serem perseguidos. Muito bem, Marcleide. Nós vamos analisar as alternativas aqui e depois eu vou pedir o seu auxílio para a gente ler a fundamentação. Gente, eu acho que um estudo que nós estamos fazendo agora nos permitir ouvir falar de autores que são considerados assim essenciais no campo do direito administrativo, eu acho que já vale a manhã inteira, tá? Então, nós estamos ouvindo falar de Celso Antônio Bandeira de Mello, estamos ouvindo falar de Maria Silvia Zanella de Pietro, e estamos ouvindo falar de Marçal Justem Filho. Então, hoje, nós não podemos nos dar o luxo, né, de dizermos... Primeiro, nós temos que parar. Eu vejo que tem alguns candidatos que se dispõem ou que se submetem a uma constatação com uma, vamos dizer assim, com um bom humor que eu acho insustentável. E eu estou falando de mim mesmo, né? Não falo de ninguém. Que é a gente abrir um sorriso, fazendo concurso de cartório, querendo titularizar cartório de 15 milhões, e aí a gente abre um sorriso e diz assim, olha, de direito registral imobiliário eu não entendo nada. Que coisa linda, né? Aí ele também, de vez em quando, ele diz, gente, de tributário eu não entendo nada. Civil eu sou muito fraco. Processo civil eu não sei nada. Pois é. Então, nós vamos entender
que se nós estivermos querendo brincar de fazer concurso, tá? Se o Pedro Rocha aqui está querendo brincar de fazer concurso, ele pode se dar o luxo de não saber 90% do que é solicitado no concurso. Agora, se o Pedro Rocha está com a faca no dente, está com sangue no olho e está olhando lá na lista de vacâncias só para as 10 primeiras serventias da lista, não dá para nunca ter ouvido falar de Celso Bandeira de Mello, nunca ter ouvido falar de Maria Silvia Zanella de Pietro, nunca ter ouvido falar de Marçal Justem Filho. E nós agora estamos sendo promovidos àquele grupo que já ouviu falar sim, embora eu saiba que todos aqui já tenham conhecimento desses autores. Então, nós estamos falando de regime jurídico administrativo e as proposições que estão aqui, nós vamos fazer uma pequena análise delas. A primeira, ele se caracteriza, o regime jurídico administrativo, como um conjunto de princípios e regras que dão identidade ao direito administrativo, estabelecendo prerrogativas e restrições próprias da atuação estatal. Dá para casar com essa aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo bem. Alguém discorda? 2. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as chamadas pedras de toque do regime jurídico administrativo são a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Essa aqui só seria possível responder com toda assertiva quem já conhece bem a obra do Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, aqui, o examinador já está nos proporcionando a experiência de saber como seria o nosso comportamento na prova. A gente bate o olho, a gente já ouviu falar do Celso Antônio Bandeira de Mello, sabe o que ele afirma? Aqui o examinador está dizendo que ele afirma, né, que as pedras de toque do regime jurídico administrativo são a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Aqui nós podemos usar um recurso que eu já ensinei para vocês, que é o recurso do quase sei. Professor, eu não sei o que o Celso Antônio Bandeira de Mello diz, porque eu não estudei e porque eu não li o livro dele. Mas eu quase sei o que ele diz, porque muito provavelmente ele diria isso. Olha, olha a malandragem desse pensamento. Nós estamos colocando palavras na boca do Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas o que nos autoriza a arriscar essa estratégia de colocar palavras na boca dele, mesmo não tendo estudado? É a lógica daquilo que está sendo afirmado. Mesmo que nenhuma referência fosse feita ao Celso Antônio Bandeira de Mello, se nós estamos estudando um assunto chamado regime jurídico administrativo, nós podemos verificar se aquilo que estão dizendo que ele diz tem coerência. Então, eu pergunto para vocês, essa alternativa número 2, ela tem coerência ou não? Tem. Lógico que essa pergunta não é para aqueles que já leram 5 vezes a obra do Celso Antônio Bandeira de Mello. Que é o meu caso. Coerência, sim. Tem sim, Tem professor. Tem. Vocês iriam no verdadeiro ou falso? No verdadeiro. 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 Tudo bem. Então, mesmo sem conhecer o Celso, nós colocamos palavras na boca do Celso, porque nós estamos estudando regime jurídico administrativo. Muito bem. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a essência do regime jurídico administrativo pode ser resumida em 2 palavras: prerrogativas e sujeições, que colocam a administração em posição vertical em relação ao administrado. Dá para encarar? Tem lógica? Sim. Ela parece estar em consonância com a primeira, que também fala que estabelece prerrogativas e restrições. Show de Também bola. iria na verdadeira também. Está na mesma linha, né? Muito bem, eu também. Para Marçal A questão da Justem verticalização, né? exatamente, ou seja, o poder público está numa posição superior ao administrado. Então, aquela história de o meu interesse individual tem que prevalecer sobre o interesse público é uma coisa absolutamente fora de consonância, né, com o regime jurídico administrativo atual. Para Marçal Justem Filho, o regime jurídico de direito público se caracteriza pela disponibilidade do interesse público e pela liberdade de escolha. Aí a gente olha assim, Marçal, muito prazer, né? Eu me chamo Pedro, lógico que eu já conheço o Marçal. Marçal Justem Filho diria, se lhe fosse perguntado,
que o regime jurídico de direito público se caracteriza pela disponibilidade do interesse público. O que vocês acham? Ele diria isso? Falso. Falso. Só se ele Falso. quisesse acabar com a carreira dele de administrativista, né? E pela liberdade de escolha quanto aos fins a serem perseguidos, essa liberdade não é tão ampla assim, não. Então, ela é falsa. Por gentileza, leia para nós a alternativa correta, as proposições apontadas como corretas e depois a fundamentação. Quem está lendo? A Lana, né? Marcleide, professor. Ah, Marcleide, perdoa, querida, me perdoa. A alternativa correta é a letra C e os itens são 1, 2 e 3. O item 1 diz: ele se caracteriza como um conjunto de princípios e regras que dão identidade ao direito administrativo, estabelecendo prerrogativas e restrições próprias da atuação estatal. A 2. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as chamadas pedras de toque do regime jurídico administrativo são a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. E 3. Segundo Maria Silvia Zanello de Pietro, a essência do regime jurídico administrativo pode ser resumida em 2 palavras: prerrogativas e sujeições, que colocam a administração em posição vertical em relação ao administrado. Show de bola! Marcleide, lê para a gente a fundamentação, por gentileza. A fundamentação é que, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, a caracterização do direito administrativo e a base de seu regime jurídico se delineiam em função da consagração de 2 princípios, por ele denominados pedras de toque. Maria Silvia Zanella de Pietro, basicamente pode-se dizer que o regime administrativo se resume a 2 palavras apenas: prerrogativas e sujeições. Gonçalves Justo tem Filho, o regime jurídico de direito público consiste caracterizado pela ausência de disponibilidade e pela vinculação à satisfação de determinados fins. Gente, estou até emocionado. Obrigado, Marcleide. Feliz com a sua presença aqui, tá? Olha lá. Vamos para a questão agora. Nós estamos... Não. 4, 5, 6, né? 6. Quem pode ler para nós a questão 6? Eu leio, professor. Por favor, Melissa. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. O regime jurídico administrativo estabelece bases conceituais que orientam a atuação da administração pública, revelando simultaneamente prerrogativas e sujeições. Nesse contexto, compreende-se que o mesmo ordenamento jurídico que confere poderes à administração também impõe limitações, estabelecendo assim um equilíbrio necessário entre autoridade e controle. Diante desse quadro, qual das alternativas traduz com maior precisão a lógica subjacente a esse regime? Letra A. A administração pode agir como um ente privado, dispondo livremente dos interesses públicos, desde que respeite o princípio da legalidade estrita. Letra B. A administração detém prerrogativas próprias, mas encontra-se submetida a restrições proporcionais à finalidade pública de sua atuação. Letra C. A atuação administrativa é regida exclusivamente pela supremacia do interesse público, sem que se admitam restrições ou limitações normativas. Letra D. O regime jurídico administrativo confere poderes ilimitados, sendo que as restrições existentes dizem respeito apenas a questões formais de competência. Letra E. Os limites da administração são definidos unicamente pelo controle judicial, inexistindo restrições de ordem principiológica em sua atuação. Muito bem. E aí, qual delas vocês acham mais interessante? B de bola. Então, vamos lá. A letra A.
Muito bem, Denis. A administração pode agir como um ente privado, dispondo livremente dos interesses públicos, desde que respeite o princípio da legalidade estrita? Verdadeiro ou falso? Falso. Letra B. A administração detém prerrogativas próprias, mas encontra-se submetida a restrições proporcionais à finalidade pública de sua atuação? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todos concordam? Sim. Letra C. A atuação administrativa é regida exclusivamente pela supremacia do interesse público, sem que se admitam restrições ou limitações normativas? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. B. O regime jurídico administrativo confere poderes limitados, Ilimitados, né? ilimitados, sendo que as restrições existentes dizem respeito apenas a questões formais de competência? Verdadeiro ou falso? Falso. Letra E. Os limites da administração são definidos unicamente pelo controle judicial, inexistindo restrições de ordem principiológica em sua atuação? Falso. 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 Então, eu peço a gentileza aqui de que você faça, Melissa, a leitura do gabarito, da alternativa considerada como correta e da fundamentação. Gabarito letra B. A administração detém prerrogativas próprias, mas encontra-se submetida a restrições proporcionais à finalidade pública de sua atuação. Fundamentação. A mesma ordem jurídica que confere poderes e impõe limitações, confere prerrogativas e impõe restrições. Muito bem, olha, vocês estão de parabéns. Vamos lá agora para a questão de número 7. Eu leio, professor. Por gentileza. Quem falou? Eu, Edenir. Ah, Edenir. Edenir, bom dia. Bom dia, professor. A Então, vamos lá. doutrina administrativa é unânime em reconhecer que o regime jurídico administrativo se estrutura a partir de dois princípios fundamentais, a partir dos quais derivam outros como a legalidade, a proporcionalidade e a responsabilidade do Estado. Enquanto Celso Antônio Bandeira de Melo chama tais princípios de pedras de toque, Maria Silva Zanella de Pietro os associa ao binômio prerrogativas e sujeições. E Marçal Justen Filho relaciona o tema à vinculação direta aos direitos fundamentais e à ausência de disponibilidade. Nesse sentido, a partir das distintas formulações doutrinárias, pode-se concluir que a essência do regime jurídico administrativo consiste em reconhecer prerrogativas exclusivas à administração pública, independente da imposição de limitações. Autorizar a livre disposição dos interesses coletivo pelo administrador, desde que respaldada pela conveniência e oportunidade. Harmonizar poderes especiais conferidos ao Estado com sujeições que garantem a indisponibilidade do interesse público e a prevalência da coletividade. Permitir que a administração atue em regime idêntico ao de particulares, sujeitando-se às mesmas regras contratuais e patrimoniais. Reduzir a atuação administrativa à legalidade formal, sem vinculação a princípios de razoabilidade ou proporcionalidade. Obrigado, Edenir. Aguarde um pouquinho que eu vou pedir para você, se você puder, ler depois a fundamentação para a gente. Qual delas vocês acham mais palatável? Para mim é C. Para mim também. A gente está ficando afrontoso e inteligente, hein, Denis? Você viu como vocês estão atrevidos? Que coisa, né? Quanta petulância.
aí com o coitadinho do examinador que agora está só se lascando com vocês. Vamos Até lá. parece que quando chega na hora da prova, acerta todas assim, né? Mas eu vou dizer que a gente não tem a menor condição de prever como vai ser o nosso comportamento, a experiência que Também. nós vamos passar. Mas nós temos certeza absoluta que estamos fazendo o dever de casa. E aí vem aquela frase que está sempre no meu WhatsApp: treino duro, jogo fácil. Né? Essa é a lógica, né? Então, vamos analisar a reconhecer prerrogativas exclusivas à administração pública, independentemente da imposição de limitações, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O independente. O independente. B. Autorizar a livre disposição dos interesses coletivos pelo administrador, desde que respaldada pela conveniência e oportunidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Livre disposição dos interesses coletivos. Não é livre, e muito menos a conveniência e a oportunidade é o único parâmetro para a limitação. Nós temos a limitação legal também, né? Letra C. Harmonizar poderes especiais conferidos ao Estado com sugestões que garantam a indisponibilidade do interesse público e a prevalência da coletividade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá bonita. Letra D. Permitir que a administração atue em regime idêntico ao de particulares, sujeitando-se às mesmas regras contratuais e patrimoniais. Verdadeiro ou falso? Falso. Não dá para encarar, né? Letra E. Reduzir a atuação administrativa à legalidade formal, sem vinculação a princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Pode, por favor, Deni, continuar, ler para nós o gabarito C, o gabarito, alternativa correta, e depois a fundamentação? Gabarito letra C. Harmonizar poderes especiais conferidos ao Estado, com sujeições que garantam a indisponibilidade do interesse público e a prevalência da coletividade. Muito bem. Fundamentação. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Melo e Maria Silvia Zanella de Pietro, Marçal Justen Filho, o regime jurídico de direito público consiste caracterizado pela ausência de disponibilidade e pela vinculação à satisfação de determinado fins. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Agora vamos trabalhar alguns aspectos complementares. Deixa eu ver só se está certa a numeração. 6, 7, 8. Quem poderia... Muito obrigado pela leitura, tá, Ednei? Posso ler? Por favor, é o Denis. Isso. O regime jurídico administrativo é caracterizado por uma dialética constante. Ao mesmo tempo em que a ordem jurídica confere poderes especiais à administração, ela também impõe limites e restrições ao seu exercício. Essa dualidade expressa uma característica essencial da atuação estatal, que não pode ser reduzida nem a um poder absoluto, nem a uma sujeição desprovida de prerrogativas. Considerando tal lógica, assinale a alternativa que traduz corretamente o traço desse regime. Letra A. O regime é marcado pela predominância exclusiva da supremacia do interesse público, que exclui a possibilidade de qualquer restrição. B. A administração detém prerrogativas, mas essas sempre vêm acompanhadas de limitações impostas pelo mesmo ordenamento jurídico que as institui. C. O regime assegura à administração liberdade irrestrita de atuação, submetida apenas ao controle posterior do Poder Judiciário. D. O regime jurídico administrativo confere poderes aos agentes que podem dispor dos interesses coletivos como se fossem proprietários. E. O regime é pautado apenas pela indisponibilidade do interesse público, inexistindo qualquer prerrogativa em favor da administração.
Vocês já escolheram? Letra B. Muito bem. Vamos analisar, então, rapidamente. O regime jurídico administrativo é marcado pela predominância exclusiva da supremacia do interesse público, que exclui a possibilidade de qualquer restrição, verdadeiro ou falso? Falso. Letra C, o regime assegura... Perdão, letra B. A administração detém prerrogativas, mas essas sempre vêm acompanhadas de limitações impostas pelo mesmo ordenamento jurídico que as instituiu, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Votando com o relator. C. O regime assegura à administração liberdade irrestrita de atuação, submetida apenas ao controle posterior do Poder Judiciário, verdadeiro ou falso? Falso. O regime jurídico administrativo confere poderes aos agentes que podem dispor dos interesses coletivos como se fossem proprietários? Falso. Duas vezes. Só numa ditadura, né? E o regime é pautado apenas por indisponibilidade do interesse público, inexistindo qualquer prerrogativa em favor da administração, verdadeiro ou falso? Falso. Por gentileza, vamos fazer a leitura da alternativa muito bem acertada e depois da fundamentação. Gabarito letra B. A administração detém prerrogativas, mas essas sempre vêm acompanhadas de limitações impostas pelo mesmo ordenamento jurídico que as institui. Fundamentação. A mesma, né? A mesma ordem jurídica que confere poderes impõe limitações, confere prerrogativas e impõe restrições. Muito importante. De vez em quando nós vamos escutar essa frase aqui, né? Confere poderes, impõe limitações. Perdão. Confere poderes, impõe limitações, confere prerrogativas e impõe restrições. Tá? Então, poderes a limitações, prerrogativas a restrições. Bem importante. Obrigado, Denis. Quem pode ler a 7? Perdão. Pode ler a 8, a 9 para nós. Posso ler? Por favor, Maria. 9. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao analisar a essência do direito administrativo, destacou que sua base repousa em dois princípios fundamentais que ele denominou-se de pedras de toque. Tais princípios não apenas estruturam o regime jurídico administrativo, como também se desdobram em outros, irradiando efeitos para toda a atuação estatal. Nesse sentido, qual é a correta identificação dessas pedras de toque, segundo a doutrina mencionada? A. Legalidade e proporcionalidade. B. Supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público. C. Motivação e responsabilidade do Estado. D. Eficiência e finalidade. E E. Legalidade e razoabilidade. Bom, qual delas vocês marcariam? B de bola. Eu marcaria B. B de bola eu também. Sigo as relatoras aí. Pode ler para nós muito bem. Olha o atrevimento aparecendo, né? Aqui no norte a gente costuma dizer saliência. Olha a saliência desses candidatos aí acertando tudo. Por favor, leia para nós o gabarito, a alternativa apontada como correta e a fundamentação. Alternativa B de bola. Fundamentação. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, a caracterização do direito administrativo e a base de seu regime jurídico se delineiam em função da consagração de dois princípios, por ele denominados pedra de toque: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ótimo. Deixa eu fazer um testezinho aqui com vocês. Quando nós trabalhamos, tem uma atividade dentro do GADEC, que no momento oportuno eu vou reativar, que é a nossa banca de arguição. Tá? Nessas bancas de arguição, eu trabalho toda a base
de postura, base postural, trabalho aspectos assim psicológicos também do candidato, e nós trabalhamos as arguições. E eu já desenvolvi essa atividade várias vezes, e eu acabei parando de desenvolver essa atividade, porque existe um fenômeno que é bem interessante e é lamentável sob alguns aspectos, que aquilo que é feito gratuitamente costuma, para alguns, né, não é para todos, não ter valor. Então, por exemplo, se um curso preparatório para a prova oral ele não custar R$6.000 um final de semana, é porque ele não é bom. Tá? Então, eu via, né, que é muito mais interessante pegar um cursinho e pagar do que propriamente fazer uma atividade dessa natureza. Mas o que eu venho... Aí, na época, eu me desanimei e parei. Mas depois eu percebi que nenhuma atividade desenvolvida por isso é a maturidade que traz. Você vai conseguir unanimidade, né? Você vai conseguir que todo mundo se adeque àquilo que você está propondo. Então, eu passei a me satisfazer com as iniciativas que eu disponibilizo, com a ideia de que existem iniciativas que eu disponibilizo cobrando pela minha empresa, realmente como professor, como profissional, e existem iniciativas que eu faço em caráter totalmente gratuito, onde eu utilizo como ferramenta para aprender. Então, nesse sentido, eu passei a me conformar com a audiência daqueles que reconhecem valor naquilo que eu faço. Então, a gente vê hoje aqui, né, um grupo com 16 pessoas que estão vindo, e para mim, são essas 16 pessoas que me interessam estar ao meu redor acompanhando esse tipo de projeto. E para conquistar as primeiras 16 posições no concurso, nós só precisamos desses 16 aqui, a gente não precisa dos 5.000 inscritos. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer uma atividadezinha de arguição. Tá? Então, aquele que não é obrigatório, só quem quiser, aquele que se dispuser a vir aqui na banca, participar dessa simulação de banca de prova oral, ele vai primeiro se manifestar no sentido de que tem interesse em responder, e ele vai desenvolver um ritualzinho de chegada diante do examinador. O que esse ritualzinho envolve? Você vai imaginar, existem vários cenários, quem já fez prova oral sabe disso. Existe um cenário, a IESES, que vai fazer do Pará, ela costuma fazer isso. Ela coloca você uma meia hora antes, você e um determinado grupo numa sala. Nessa sala, meia hora antes, você pode, ou pelo menos por dia, quando eu fiz a minha, acessar todo e qualquer material. E, num determinado momento, aquele grupo que está dentro daquela sala ele é liberado para ir até as bancas de arguição. Normalmente são mesas, não são cabines, e você se senta diante do examinador e começa a responder. Tá? Então, essa é uma situação. Já outras bancas, como foi no caso da do Paraná, você ficava aguardando num prédio, no saguão, ou num lugar, e, num determinado momento, você ia se aproximando da porta, e você era chamado, entrava dentro da sala, e tinha várias cabines. Então, nós vamos simular essa situação, em que você é chamado, você vai para a porta de uma sala, diferentemente do IESES, né? E você é chamado, chega lá e senta na frente do examinador. Então, nesse sentido, é sempre importante você tentar estabelecer um contato visual com o examinador. Mesmo que ele não estabeleça um contato visual com você. Sabe? É muito importante que você observe, né, se ele está bem, se ele está ruim, se está com uma cara azeda, está simpático. Existem examinadores que vão estabelecer um contato visual com você, outros não. E aí, você chega diante do examinador, que está ali sentado dentro da cabine, e você, mantendo contato visual com ele, há situações em que o examinador toma a iniciativa, olha para você e diz bom dia, boa tarde, você pode se sentar, coisa nesse sentido. E há situações que não, que você chega na frente do examinador e ele está com o olhar baixo, nem aí para a sua presença naquele contexto. Então, nós vamos pensar nessa situação e vamos fazer da seguinte forma. Não houve contato visual, você está ali na frente, você não sabe se senta, o que você fala, então você vai cumprimentar o examinador. Bom dia, excelência.
Boa tarde, excelência. Boa noite, excelência. E você vai aguardar, respirando fundo. Esse momento de controle emocional é muito importante para que você não vire uma metralhadora, né? Diz ali, bom dia, doutor, eu vim lá do interior, o ônibus furou o pneu. Ninguém quer saber de você, da sua vida, o que aconteceu com você. É bom dia, só. Isso dá um controle emocional para a gente. Nesse sentido, você vai aguardar, respira um pouquinho, para verificar se ele gentilmente te convida para sentar. Se ele não lhe convidar para sentar, você vai dizer, com licença, eu posso me sentar? Ou eu posso me sentar, excelência? Aí ele é obrigado a te responder, ele vai dizer, fica à vontade. Você se senta, sempre controlando a respiração, e aí você vai aguardar ele iniciar a arguição. Tudo bem? Agora nós vamos fazer um pequeno exercício de arguição, e eu gostaria... Qual é a temática? Regime jurídico administrativo. E eu pergunto... Professor, Diga. rapidinho, Não senão precisa eu ser acho que eu rapidinho, não não. vou A palavra aqui conseguir está falar. aberta para todos. É rapidinho. Eu não sei se essa sugestão foi feita, porque eu não tenho acompanhado assiduamente tanto quanto eu gostaria, né? Estou tentando mudar isso. Mas se tiver falado, perdão já. Mas é porque eu queria fazer uma sugestão, talvez selecionar alguns dias, ou talvez todos os dias, dependendo aí, né, do que você achar pertinente e tal, por exemplo, pode fazer uma escala, mas também pode ser, sei lá, 2 pessoas por dia, ou enfim, fazer o arranjo, mas para o quê? A pessoa trazer um dos integrantes do grupo, trazer para o grupo por exemplo, uma jurisprudência interessante que tenha, entendeu? Ligação. Porque já que você está disponibilizando já, né, aquele quadro lá direitinho, então a gente já sabe o que vai ser estudado, então trazer que faça Um sentido, tema? que a gente possa, que faça uma ligação com o tema, e com isso a gente pode também discutir e até treinar essa questão, né, da oralidade e tal. Eu acho interessante. E determina um tempo, claro, né? Para a gente não ficar também aqui 1 hora debatendo uma coisa só. Mas, por exemplo, a gente estava estudando a questão do constitucionalismo mais cedo, e da limitação do Estado e tal, a questão da liberdade também. Você frisou, né? Essa questão, a liberdade assim, a pedra angular aí da democracia e tal. E aí e tem essa tensão, né? Liberdade de expressão versus outras liberdades. E aí eu até pensei nessa nova decisão do STF sobre o Marco Civil da internet, seria muito interessante. E é uma coisa que pode muito bem cair. Assim, eu acho que pode não cair nesse ENAC, né? Porque a decisão foi muito recente. Mas é uma decisão à cara do ENAC, é uma decisão muito interessante. Quem teve a oportunidade de ler aí o inteiro teor, é difícil e, assim, casa muito bem com esse tema, e é um tema à cara da FGV, assim, a cara. É FGV para pegar aquilo ali e jogar numa questão de direito constitucional daqui para ali. Era só isso. Falei demais aí. Jamile, eu quero dizer que, em primeiro lugar, você não falou demais, tá? Segundo lugar, eu queria deixar assim, bem claro, as pessoas que convivem comigo há mais tempo, eu estou 10 anos nesse projeto do GADEC, ele começou em 2016. Tem alguns colegas que estão me acompanhando desde esse tempo, eu acho que a Lana é uma delas, né, Lana? Aham. Desde o concurso do Pará, desde 2016. Faz 10 anos que a gente se relaciona. Eu vendo você falar aí, eu lembrei da. Eu já enfrentei todo tipo de examinador de prova oral, né? Mas nunca esqueço do Maranhão, que eu cheguei, sentei, ele falou, olhou assim com uma cara, parece que tava com raiva de mim. Ele falou assim, mas ele tava com raiva de todos os candidatos, porque todo mundo reclamou. O nome e o ponto e só. E aí você já desestabiliza, né? O nome e o ponto e só. Quer dizer, não puxa conversa comigo. Exatamente. E aí Lana, bom, você já desestabiliza, né? Pensando, meu Deus do céu. exatamente. Olha só, eu vou voltar nesse ponto da arguição. O Jamile, quem me conhece já há mais tempo, às vezes, ou não conhece tão bem, me vê dizendo que eu sou um democrata radical e diz assim, ele está mentindo.
porque ele não é democrata porcaria nenhuma, porque ele controla os grupos dele com a mão de ferro. Quem faz graça no grupo e não se ajeita, nós temos um termo de ajuste de conduta no grupo, por isso que eu digo que nos meus grupos ninguém é banido. Agora, fez graça, quer fazer carreira solo dentro do grupo, eu excluo, e tem gente, e já enfrentei revoltas dentro do GADEC, assim, em que membros dos grupos criaram grupos, de vez em quando eu vejo. Tentaram dar um golpe de Estado, professor. Golpe de Estado, criar, olha só, Eu desconheço grupo essa livre. história. Você conhece, lembra dessa Não, história? eu desconheço, não sabia. Não, sim, Grupo Livre, o nome do grupo. E aí você vai ver as regras do grupo, sem ditador, sem gente estabelecendo regras, sem... E fizeram um banzé. Assim. Isso aconteceu no concurso do Rio Grande do Sul, 2019. E eu apanhei muito e aprendi de verdade a conduzir. Então é o seguinte, a minha concepção de direito, de democracia radical, passa aí pela linha da Maria Sílvia. Né? Nós temos, ao mesmo tempo que equilibrar o respeito incondicional aos direitos fundamentais, com regras, com imposição de limites. Então, eu vou dizer uma coisa, assim, o maior desejo que eu tenho dentro desse grupo é que ele tenha uma agregação de valor a partir dessas contribuições individuais. Então, essa sugestão que você acabou de dizer, ela, antes de ser uma sugestão, ela é uma atitude desejada. Eu vejo aqui no grupo que alguns colegas se destacam, mas tem um colega, que é o Denis, que está aqui presente, que ele de vez em quando faz isso. Ele, olha, professor, eu fui lá, achei uma decisão assim, eu pensei assim, pensei assim. E isso traz um acréscimo assim, absurdo. Então, eu quero deixar o convite para todos os membros do grupo, inclusive para você, Jamil, para sempre que sentir necessidade, fazer essas pontuações. Tá? Olha, professor, esse assunto que está sendo falado, recentemente teve a DPF, teve recurso extraordinário, o STF teve a súmula tal. Isso faz um grupo se fortalecer. Um cuidado que eu sempre procuro é a pessoa assim, ter aquele zelo, por exemplo, de nós estarmos falando sobre direito administrativo e a pessoa quer fazer uma ponderação sobre direito penal, teoria do crime, quando nós estamos falando de princípio. Então, eu sempre procuro coordenar, mas a sua sugestão é perfeita. Tá? Vamos falar mais nela. Como nós estamos com pouco tempo, vamos fazer a nossa arguição. Eu estou querendo saber, e aí voltamos, Lana, é verdade. Tem uma... Não sei se vocês já ouviram falar de um candidato famosíssimo chamado Zenildo Bodnar. Você conhece, né, Lana? Que está em primeiro lugar no Maranhão, em primeiro lugar em Santa Catarina, em primeiro lugar em tudo. Eu já li a respeito dele. Já li a respeito dele aí nos grupos. Exatamente. O Zenildo Bodnar, ele é... Eu tenho amizade... Eu fui professor, interessantíssimo como é o... Eu fui professor de graduação da esposa dele, tá? A Roberta. E, por conta disso, ela está no meu Face, tudo que eu posto lá, de vez em quando ela curte, e eu sou um pouco polêmico nessa questão de democracia, bato muito duro em qualquer fumaça antidemocrática, eu bato sempre com base em princípios e respeito. Né? Mas, falando do Zenildo, o Zenildo tem realmente essa característica. Sem, assim, medo de errar, eu acho que ele já coleciona umas 10 primeiras colocações. Então, eu não estou mentindo. Né? Então, Cara, é fera mesmo. Um dia, batendo papo com ele, eu acho que foi até lá no Maranhão, no concurso Maranhão de 2018. Né? Aí, ele falando das diversas bancas que ele participou, que ele foi bem no monte, mas teve uma que ele foi mal. E aí parece até que não é possível, né? Como é que um candidato vai mal? E eu perguntei para ele, e ele disse assim com muita assertividade, eu perguntei assim, mas por que aconteceu nessa banca, Zenildo, que deu esse problema? Olha a palavra que ele utilizou e o quanto isso é relevante aqui para a gente. Tá? Ele disse assim, faltou empatia com a banca. E a Lana fez uma observação agora de um examinador, que nós tivemos um caso, não sei se você estava, Lana, presente,
ouviu de um examinador no concurso de Rondônia, que é amazonense, me parece que era um defensor ou um procurador, que ele simplesmente destroçou os candidatos, dando notas baixíssimas, assim. Então, é esse tipo de situação que a gente encontra aí nos concursos. Então, agora, nesse momento, eu estou querendo saber se alguém está disposto de participar nesse momento de uma arguição. Se não tiver ninguém, a gente prossegue, de participar de uma micro-arguição sobre essa temática aí que a gente está trabalhando, o regime jurídico da administração pública. Seria um exercício para a gente antecipar, né, futuros encontros que nós vamos ter só de arguição. Então, não podemos, gente, semana que vem nós vamos só arguição, passar o encontro todo fazendo arguição. Quem topa? Eu topo, ver se vou saber responder, né? Mas eu animo, vamos tentar. Jamile, nota 10 para você. Então, vamos fazer a simulação. Tá? Você vai agora, na sua mentalidade, assim, fazer um exercício de imaginação, que você chegou naquele momento. Você estava lá na portinha da sala, tremendo, com medo. Chegou o momento. Jamile Souza Oliveira. Aí você sabe que agora não dá para ir para trás e você sabe que um bom desempenho nessa tarefa pode colocar você em primeiro lugar no concurso, ou entre os 5 primeiros. Então, agora você vai chegar diante do examinador e vai dizer: bom dia, excelência. Ah, não entendi. Bom dia. Só isso. Bom dia, É, excelência. Bom dia, excelência. bom dia, excelência. Bom dia, candidata. Qual é o seu nome completo? Jamile Souza Oliveira, Candidata, você é oriunda de qual estado? Minas Gerais. Muito bem. Aí, Jamile, nesse momento, o examinador pode quebrar o seu galho e dizer: candidata, você pode se sentar e ficar à vontade. Mas é possível que ele fique quieto, não fale nada, e você ali na frente dele não sabe o que fazer. O que você diz? Você vai dizer assim: excelência, o senhor me dá licença de eu me sentar? Excelência, o senhor me dá licença, eu posso me sentar? Pois não, candidata, fique à vontade. Candidata, como você bem sabe, essa arguição ela vai ser feita especificamente no direito, na área, na temática de direito administrativo, e nós vamos começar pelo regime jurídico administrativo. Candidata, você se sente à vontade com esse tema? Sim. Candidata, nesse momento, eu gostaria que você explicasse para a gente. Você pode escolher algum autor, você pode não fazer referência a nenhum autor, mas eu gostaria que você mencionasse quais são os conceitos elementares relacionados aos princípios fundamentais, quase que festejados por todos os autores, relacionados ao regime jurídico administrativo. Seriam os princípios estruturantes dos quais decorrem todos os outros. Você se sentiria à vontade de falar sobre eles? Ou de apontar Bom, quais são? bom, excelência, a doutrina clássica do direito administrativo, incluindo aí Celso Antônio Bandeira de Melo, considera que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público são princípios fundamentais, são mesmo os fundamentos do regime jurídico administrativo. Eu Candidata, teria que desenvolver mais, né? olha, para o tipo de pergunta que foi feita, não. Você Uhum. poderia desenvolver mais, sim, se você quisesse demonstrar conhecimento
tá? E com isso, logicamente, melhorar a sua nota, não em relação a essa questão propriamente dita, porque essa questão com que você falou, você já tirou a nota máxima, tá? Mas você pode. Por que que é interessante? Isso tem que ter muito cuidado. Por que que é interessante a gente falar um pouco mais? Mas a gente tem que ter muito cuidado ainda com isso. Por quê? Porque se você falar um pouco mais e falar muito bem, esse seu domínio pode ser útil numa avaliação global. E existe essa avaliação global. O examinador ele vai examinar questão por questão, mas ele costuma, no final, por conta do excelente desempenho do candidato, melhorar um pouquinho a nota. Agora, qual é o risco de você estender? É você começar a falar besteira, né? E a nota que já estava garantida... Nunca tomar a iniciativa de puxar assunto, né? Sempre esperar o examinador. Lana, essa sua observação, recentemente, não sei se vocês se recordam, eu fiz uma exemplificação dela em relação ao programa do Jô Soares, né? Que o Jô, quando ele ia... Qual é a essência? O Jô é uma personalidade histórica no Brasil, televisiva, amado, deixou um legado muito lindo. E uma das coisas que mais assim chamava atenção no seu programa de entrevista não era os entrevistados, mas era ele, a forma como ele entrevistava, essa genialidade. Aí chegava um cidadão para ser entrevistado, ele perguntava o nome do cidadão e o cidadão começava a falar, que nem uma metralhadora, e não deixava ele perguntar. Era visível a contrariedade. Ele teve casos que ele começou a tratar mal o entrevistado. Aí, anos depois, eu assisto de vez em quando uma reportagem desse entrevistado, onde o entrevistado reclama que foi maltratado pelo juiz. E aí, quando você assiste a filmagem da entrevista, você vê que foi isso que aconteceu. E olha o que a Lana diz. Eu não posso tomar iniciativa diante do examinador sob pena de colocar os pés pelas mãos. Agora, existem alguns elementos em que você deve tomar iniciativa. Quando você toma a iniciativa de dar um bom dia, você está controlando o seu nervosismo e colocando a sua atuação dentro de limites claros. Bom dia. Aí o cara te deixou numa situação de calça curta, não te disse para sentar, não falou nada. Você, com licença, excelência, posso me sentar? Excelência, o senhor me autoriza. Você está tomando a rédea. Agora, na hora de responder, não vai agir como uma metralhadora. Então, eu quero dizer aqui, candidato, que você se saiu assim bem, você tirou um 10, você respondeu corretamente, de uma maneira clara. Você é uma candidata competitiva e está concorrendo às primeiras colocações. Então, gente, essa dinâmica que a Jamile gentilmente estabeleceu é a dinâmica das bancas de arguição do GADEC. E nós vamos estar, eventualmente, fazendo esse treino. Pequenininho, de repente vai ter um dia que a gente vai se reunir uma manhã inteira só para fazer arguição, e essa sensação, brincando, logicamente, essa situação que a gente vai ter um desmaio, eu tenho, sob o ponto de vista teórico dentro das bancas, a questão de você, olha só, eu trabalho muito com esse conceito, desenvolvimento da proficiência oral. O que significa isso? Vocês já ouviram a frase, mar calmo não faz bom marinheiro? Significa que o desenvolvimento que nós temos dentro desse pânico é que faz a gente dar conta. O marinheiro que leva o barco no meio da tempestade, por que ele está levando o barco no meio da tempestade? Será que foi pelos livros que ele leu, pelas aulas que ele assistiu, ou é pela experiência que ele tem no meio de outras tempestades? Ele sabe o que fazer. Então, isso a gente só desenvolve fazendo. Nós mulheres mesmo, nós temos que observar até a roupa que a gente vai, né? Descrição, sem decotes, sem... Nós não podemos... Na verdade, olha, o tanto de concurso que eu já fiz, eu podia escrever livro, porque eu já fiz tanta besteira. Não fui de decote, não, mas já fiz tanta bobagem que eu poderia escrever um livro de o que não fazer. Conta para nós, Lana. Gente, ó, Maranhão, eu marquei minha passagem em cima da prova. A prova atrasou. E aí eu tinha que sair, porque eu não tinha dinheiro, sabe? Eu não tinha dinheiro e não tinha como voltar para o hotel, comprar outra passagem. Resumindo, eu perdi 2 horas de prova,
porque eu tive que sair antes de terminar. É, Paraíba, eu não li que a peça tinha que ter no mínimo 30 linhas. Eu fiz 29. Então, assim, são coisas. A gente, Aprendizado, né? cada concurso é uma experiência. Mas dá para escrever livro, viu? Olha, pelo menos aprender o que você aprendeu, você não faz de novo, né? Então, essa é a situação. E o pessoal que vai fazer prova, por exemplo, na Bahia e se entope de acarajé no dia anterior. Aí no dia seguinte tem que fazer a prova com fralda descartável, O né? André Vilaverde, ele é muito legal nesse aspecto. Ele dá todos esses Eu feedbacks, viu? sou fã do professor André Vilaverde. Posso Ele dizer é maravilhoso, com maravilhoso. certeza que a minha aprovação, principalmente em termos de segunda fase, quando eu era delegatário, foi toda vem do livro dele. Inclusive, eu já estou anunciando que nós vamos ter um espaço dedicado à segunda fase aqui, tá? Como é que a gente vai desenvolver dissertação, como é que a gente faz, começar a falar em peças. Eu estou procurando colegas que podem nos auxiliar também nessa moderação, e podem muito bem ser vocês, sabe, no sentido de a gente fazer um treinamento realmente pesado. Isso aqui, gente, é grupo de alto desempenho. Tá? Nós estamos treinando aqui para disputar as 10 primeiras colocações. Tá? Só que é o seguinte, quem está treinando aqui para chegar nas 10 primeiras colocações pode estar numa condição de que hoje não está nem conseguindo passar para a segunda fase. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência em relação a isso. Não é estudando uma semana que a gente vai chegar lá e disputar as primeiras colocações. Tem questão de título, tem questão de experiência para a segunda fase. Então, a gente tem que ter paciência. Tudo bem? Alguém gostaria de falar? Eu gostaria de ouvir, eu preciso ouvir. A última coisa que eu estou precisando ouvir aqui, até porque eu não dependo disso para nada, é elogio, não é nada disso. Tá? Hoje, nós tivemos uma experiência didática, e eu preciso ser sincero para vocês, eu nunca soube estudar direito constitucional e direito administrativo. Eu sempre me perco dentro dessas disciplinas. Começo a estudar um assunto, aí não entendo nada, começo a estudar muito aquilo ali. Quando eu vejo, chegou o dia do concurso, eu só estudei aquele tópico e tal e me lasquei. Então, eu conscientemente, aí na condição de professor, eu desenvolvi um método para estudar, que tenha principalmente uma coisa que a maioria dos concurseiros sofre para manter. Primeiro, ritmo, tá? E segundo, fluxo. A gente sentir que a coisa está progredindo. Então, eu preciso ouvir de vocês se vocês acharam que a forma que nós desenvolvemos os conteúdos hoje, ela está satisfatória e condizente com as expectativas que vocês estabelecem para o tempo que vocês investem aqui, porque isso, para mim, é um fator fundamental. Eu quero saber se o tempo que eu estou investindo aqui no grupo, ele me dá retorno, ou se eu estou perdendo tempo. Então, eu vou abrir agora uns minutinhos aí para a gente... Eu acho que a frequência e a energia desse grupo é incrível, é sensacional. Eu posso falar por experiência própria, como eu estou num grupo fazendo questões, né, de 6 às 7, algumas coisas que a gente estudou, eu já respondi corretamente em função dos nossos estudos. Está tu vendo o resultado. E como dizia a Chiquinha para o Nhonho, que tirou nota alta, estudando é fácil, né? Estudando fica fácil. Mais alguém? Eu também estou gostando bastante. Eu estou assim, lutando aí para pegar o ritmo, porque eu não sou uma pessoa da manhã, não sou, definitivamente. Eu sou advogada e eu trabalho mais assim no final da manhã, à tarde, trabalho muito à noite, porque eu gosto disso, gosto de ficar acordada à noite, enfim. Péssimo hábito, mas, né, do jeito que eu faço aí. E para mim tá sendo um desafio e tá sendo muito bom. Eu tô conseguindo retomar meu ritmo de estudo, essa resistência de sentar e ser obrigada a ficar focado numa coisa só e não ficar mexendo no celular e tal. Para mim tá sendo muito bom. E em relação à forma que foi abordada os temas hoje, eu gostei bastante, particularmente, porque, mas eu acho assim que talvez uma pessoa que não tenha uma base assim, talvez mais forte a respeito, por exemplo, de direito constitucional, talvez ela vai dar uma sambada aí. Porque não é uma. Eu particularmente gosto muito do direito constitucional, mas então não sei se eu sou parâmetro para poder, né? Mas assim, eu acho que talvez e a pessoa tenha que dar um
reforço ali. Mas só dela bater o olho, já ver ali autores que, né, que às vezes ela ainda não entrou em contato e tal, já ajuda muito. Eu tô achando sensacional. Muito bem, Jamile, é isso. Eu, assim, como bom... Pode falar, quem quer falar? Na realidade, é o seguinte: primeiro eu vou fazer um retrocesso, como eu te conheci, a razão por ele estar aderindo a esse grupo. E a primeira vez foi na prova escrita de Alagoas, em Alagoas. que foi apresentar, formado grupos para um corrigir a prova do outro. E como eu tive o compromisso de fazer os exercícios para o colega corrigir, e também eu corrigir o dele, isso me deu uma base essencial para eu lograr a aprovação na prova escrita em Alagoas, embora eu não tenha uma aprovação excelente, mas consegui, haja vista que eu não sou da área, né, de notarial e registral. Então, eu tenho que me esforçar um pouco mais, né, em razão daqueles que já têm essa prática. E depois também na prova oral, também formação de grupos, né? Agora, com relação à metodologia do estudo atual, a forma de repetição e de rever mais de uma vez e fazer exercícios, ela favorece muito a fixação. Então, eu penso que nós estamos sendo muito bem conduzidos, né? E uma grande oportunidade de aproveitamento. Eu agradeço aos colegas que estão colaborando e especialmente ao professor que está dedicando. Obrigada. Grato, Marli. É isso, gente, tá? A ideia é essa. Como bom canceriano que eu sou, não sou fã de horóscopo, mas brinco sempre com isso, eu me importa muito como eu estou me sentindo nas atividades. Vocês olham, de vez em quando eu digo, ó, como é que vocês estão se sentindo em relação a alguma coisa? Porque o ser humano não é só raciocínio, o ser humano é sentimento, é subjetividade. Então a gente tem que, na medida do possível, aliar um pouquinho de prazer, um pouquinho de satisfação naquilo que a gente faz. Eu não consigo, a minha capacidade de aguentar períodos muito prolongados de desconforto ainda é pequena. Como diz na esfera criminal, quando você lê a ficha criminal de um preso, eu trabalhei bastante tempo na área criminal, você tem lá o exame criminológico. E tem uma característica do exame criminológico que sempre me chamou a atenção, é que alguns presos têm uma característica, um carimbozinho lá. Baixa tolerância à frustração. Quem é o indivíduo que tem baixa tolerância à frustração? É aquele que, se alguém não dá bom dia para ele é capaz de pegar uma barra de ferro e dar na cabeça da pessoa. Ele não resiste àquela frustração. Então, nós percebemos como sinal de maturidade psicológica, e eu, particularmente, é um elogio às mulheres, eu acho as mulheres muito mais tolerantes à dor, muito mais tolerantes ao esforço, né? E, logicamente, sem desmerecer homens que também conseguem. Né? Mas é isso que faz a diferença. É esse esforço contra a inércia, contra o sono, contra a preguiça, contra o celular piscando o tempo todo, contra as redes sociais. Então, na medida em que nós conseguimos trazer a nossa atenção para a esfera do nosso domínio, nós estamos fazendo a coisa andar. É isso que permitiu, em 23 dias, nós estudarmos 500 questões. Tá? Então, para qualquer um que diga que o nosso método não é legal, que a gente não está tendo produtividade, a gente está perdendo tempo, ele vai ter que dar conta de explicar para a gente como é que, nesse tempo, a gente conseguiu estudar tantas questões. E até o ENAC, a gente já vai ter visto pelo menos umas 1000 questões. E agora, dentro dessa proposta que estamos fazendo, estamos vendo todas as matérias do edital. Então, isso é produtividade, isso só pode passar para a gente. Eu falo por mim, então, somente. Para mim, está dando certo. Tá? E a gente pode aprimorar, e a sugestão da Jamile de trazer mais informações que são privilegiadas sob o ponto de vista jurisprudencial, só vai agregar. Gente, vou liberá-lo, já passamos 7 minutos do término, estamos aí com um dia à nossa frente para fazer um monte de coisa. Desejo produtividade, energia positiva, muito amor e muita paz para a vida de vocês. Um forte abraço. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Valeu, gente.